Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, vamos para mais duas questões nesse vídeo. E a primeira questão fala: em um triângulo ABC, o lado AB mede 6 centímetros, o lado BC mede 9 centímetros. AB é o triplo de AM, BC é o triplo de CN, e o segmento MN é paralelo ao lado AC. Sabendo que o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes internas desse triângulo e considerando que esse ponto pertence ao segmento MN, podemos afirmar que a medida do segmento MN é em centímetros igual a... Então, o que nós temos aqui é o seguinte: o lado AB do triângulo mede 6 e é o triplo desse segmento AM. Então, AM é 1/3 dele. Portanto, vou dividir por 3, dando 2. O mesmo ocorre aqui. O lado BC desse triângulo é o triplo de NC. Então, dividindo 9 por 3, eu obtenho 3. Nós sabemos que o I pertencente ao segmento MN é o incentro, que também é centro, né, da circunferência inscrita nesse triângulo, só para lembrar. Mas eu tenho aqui o incentro como encontro das bissetrizes internas. Bom, se é assim, eu posso dizer que esse ângulo BAC é dividido ao meio por essa bissetriz, porque é isso que ela faz, a grosso modo. Então, esse ângulo é igual a esse. E perceba que existe aqui um paralelismo entre o segmento MN e o lado AC do triângulo. Então, essa bissetriz, parte dela, né, gente? Porque ela vem até aqui, ó. Mas só interessa isso aqui para nós, para o nosso raciocínio. Então, repare que aí ele funciona como uma transversal. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é igual a esse, porque eles são alternos internos. Ora, mas esses dois primeiros também não já são iguais? Então, eu tenho aqui um triângulo AMI de dois ângulos iguais na base. Então, é um triângulo isósceles, portanto, o comprimento de AM é igual de MI, isto é, 2. Pensando da mesma forma para essa outra bissetriz, nós temos também aqui, ó, dois ângulos iguais. Novamente, esse ângulo é igual a esse aqui, alternos internos. Portanto, esse triângulo INC também é isósceles. Já explicado por quê, né? Então, esse segmento IN mede 3. Ora, como eu quero MN, então eu somo MI com IN. Portanto, 2 mais 3. E quanto é 2 mais 3? 5. Ah, professora, tem outra maneira? Tem. Tem essa forma aqui, ó. Passando essa bissetriz. Essa bissetriz, ela é a bissetriz, né, relevante aqui ao ângulo ABC. E note que os lados, né, que formam esse ângulo é o lado AB e o lado BC. A bissetriz parte do ponto B. Então, significa que, pelo teorema do incentro, eu posso dizer que MN é igual ao segmento, BM, que é 4, concorda? 2 mais 4, 6, mais o segmento BN, que é 6, porque 3 mais 6 dá 9, né? Só que dividido por 2. E isso é 10, gente, dividido por 2. Vamos escrever aqui. Dá 5 também, né? Então, você escolhe aí a maneira melhor para se resolver, tá? Alternativa B. Agora, vamos para a próxima questão, que é uma questão também muito boa, que fala aqui de função, né? Então, veja o seguinte. Nós temos, considere as funções aqui, ó, f de x e g de x. Note que f de x é x² menos 5x mais 6 e g de x é menos f de x. Determine a área do quadrilátero ABCD, sabendo que os pontos A e C são zeros da função f, ponto B
ele é o ponto mínimo de F e D é ponto de máximo de G, tá? Então, primeiro ele está falando, né, gente, que A e C são zeros da função F. Então, eu vou procurá-los, porque a função F é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vou igualar a zero. Agora eu tenho uma equação quadrática e vou calcular as raízes. Ora, ou você usa Bhaskara, ou você pensa menos e mais na sequência correta. Quais são dois números cuja soma dá 5 e o produto entre eles dá 6? 2 e 3, né? 2 mais 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Então, já tenho aqui o ponto A, que está lá no eixo X, por isso é escrito assim. E o ponto C, né? Que também é raiz, né? Então, está lá no eixo X, pertencente ao eixo X. Tá aí, já tenho dois pontos. Mas ele diz ainda, ainda sobre a função F, o problema nos diz que existe um ponto B que é mínimo de F. Mas por que é mínimo? Porque isso é uma parábola, ó, cujo coeficiente aqui de x2 é maior que zero. Então, é uma concavidade voltada para cima. Então, lá embaixo no vértice eu tenho um ponto de mínimo, tá? E as pessoas gostam, geralmente, de usar a fórmulazinha do vértice, né? Da parábola. Eu derivo. Eu tomo aqui f' de x, que é a derivada primeira, igual a zero. Acho x. Depois substituo na função, acho y. Faço assim, acho melhor. Então, derivando, vai ficar 2x menos 5, né? Igual a 6. Perdão, igual a zero. Porque a derivada de 6 é zero, é uma constante, né? Então, eu tenho aqui o nosso x como sendo 5 meios. Pronto, já achei o x. Agora, para achar o y mínimo, né, eu vou substituir. E substituindo, gente, ó, vai ficar 5 meios ao quadrado, 25 quartos, menos 5 vezes 5 meios, 25 meios, mais 6, tá? E isso vai me dar aqui, ó, se você fizer as continhas, vai dar menos 1 quarto, né? Vamos ver aqui, 4 por 4 dá 1, vezes 25, 25. Aqui menos 50, né? E aqui mais 24. Então, eu vou ter aqui, ó, 49 menos 50, que dá menos 1, sobre 4. Então, já tem um ponto que ele chama de B, né? Que é 5 meios e menos 1 quarto, tá? Bom, sobre a função f, ele só fala isso e só pede esses 3 pontos. Agora, sobre a função g, ora, a função g é menos a função f. Então, vou multiplicar a função f por menos. Então, vou ter que a função g é menos x ao quadrado mais 5x menos 6, igual a zero. Você já repara, olhando para as equações, que essas parábolas, né, elas têm os mesmos zeros, tá? Mas vamos aqui derivar novamente, porque sobre ela ele está pedindo só o ponto de máximo. E ela tem mesmo um ponto de máximo, porque aqui, ó, o A é negativo, e aí a concavidade é voltada para baixo. Então, lá em cima tem um vértice, né, que é o seu ponto máximo. Então, nós vamos agora calcular esse valor, que derivando fica menos 2x mais 5 igual a zero. E o que é que isso te dá? Novamente, isso te dá x igual a 5 meios, tá? E o y? Ora, o y máximo, se você fizer a mesma continha que eu fiz aqui em cima, ou acima, no caso, substituindo x na função g por 5 meios, você vai encontrar 1 quarto positivo, tá? É só fazer a mesma substituição. E aí o ponto que ele chama de D, né, gente, que é o ponto máximo, isso aqui é 5 meios e 1 quarto, tá? Pronto, 5 meios e 1 quarto. E, professora, geometricamente, como se enxerga esses 4 pontos?
E aí vou te dar uma ideia. Faz de conta que aqui na horizontal tu tem o eixo x, né? Aí, nesse caso, essa parábola verde é a função f de x, tá? E essa outra vermelhinha é a função g de x. Elas se cruzam nos mesmos pontos no eixo x, pois elas têm os mesmos zeros. E repare que as mesmas raízes, digamos assim, e repare que esse ponto aqui na função f é o ponto de mínimo, que é aquele ponto, esse aqui é o A, tá? Esse aqui é o C. Esse ponto é o que ele chama de B. E esse aqui na função g, que é lá em cima, é aquele ponto que ele chama de D, o ponto de máximo, tá bom? E ligando esses pontos, você tem esse quadrilátero laranja aí, que é um losango, né? E, professora, como que eu vou fazer agora para calcular a área? Bem, se você dividir assim na vertical, você tem um triângulo à esquerda e um à direita. Se você dividir na horizontal, você tem um acima e um abaixo. Só que você tem que aplicar a fórmula da área do triângulo lá da analítica, né? Quando se tem os 3 vértices, 2 vezes, para que você possa somar os resultados dos determinantes, né? E dividido por 2. E aí eu não vejo muita graça porque demora. Eu prefiro fazer de uma só vez. Como? Ora, eu tomo um dos pontos, por exemplo, o ponto A, e vou seguindo ou em sentido anti-horário até voltar para ele, ou no sentido horário até voltar para ele, tá certo? Então fica assim, ó, 2, 0, vou pro B, tá? 5 meios menos 1 quarto, agora eu vou pro C, 3, 0, e vou pro D, 5 meios e 1 quarto. E vou voltar para o A. No caso, é repetir esse primeiro ponto embaixo. Tá? Começa e termina com ele. E agora, gente, vamos multiplicar, né? Ó, isso aqui vai dar menos 2 quartos, correto? Que simplificando é menos 1 meio. Isso dá 0, não me interessa. Isso aqui vai dar 3 quartos. Não é? Isso dá 0, não me interessa. Agora eu vou multiplicar as diagonais da esquerda. Dá 0, não me interessa. Isso aqui, ó, vai dar menos 3 quartos, não é verdade? Mas para não estar subtraindo, eu já troco aqui o sinal. Eu já troco de menos 3 quartos para 3 quartos, tá certo? Aqui vai dar 0 e aqui, ó, vai dar 2 quartos. Que eu já troco o sinal para negativo e simplifico, menos 1 meio. Tudo bem? Bom, agora vamos somar, né, gente, essa galera todinha. Repare, 3 quartos mais 3 quartos dá 6 quartos, é ou não é? Que é o mesmo que 3 meios, tá? Menos 1 meio com menos 1 meio é menos 2 meios. Estou escrevendo assim só para ficar com os mesmos denominadores. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, isso tudo aqui é 1 meio, certo? Ah, professora, beleza. E cadê a área? Vou fazer aqui embaixo. A área, lembra que é o módulo do determinante dividido por 2? Minha caneta parece que está atrasada. Então, isso aqui vai ser o módulo de 1 meio, que é 1 meio, né, gente? Dividido por 2. Concorda? Ora, mais 1 meio dividido por 2 é o mesmo que 1 meio vezes o inverso de 2, isto é, 1 meio vezes 1 meio, que é 1 quarto. Tá certo? E aí nós temos a resposta para essa questão. A área desejada desse quadrilátero em toda essa situação e configuração é 1 quarto. Alternativa A. Questão boa, né? Trabalha muitas coisas. Então gostei bastante dela. Espero que vocês também tenham gostado. Portanto, até o próximo vídeo.